Aula 12 do 3, turma 600. Nós vamos estar trabalhando então com uma revisão rápida do que foi feito no capítulo 1, né? Inaugurando o capítulo 2. No capítulo 1 nós tivemos, né, vários gêneros textuais e iniciamos com o gênero lenda. Então, para que a gente possa revisar isso aí, as lendas elas narram acontecimento fictício, portanto imaginários, e que vão passar em tempo remoto e um espaço, né, caracterizado pela presença da natureza. As lendas têm isso. Elas têm como objetivo tentar explicar de forma simbólica fenômenos naturais, sobrenaturais e históricos, ou transmitir ensinamentos. Por isso que a filosofia trabalha muito com as lendas. E elas são transmitidas oralmente de geração em geração, como nós já falamos em sala de aula, né, nas aulas que nós tivemos. Então, é mais um reforço daquilo que nós já trabalhamos, né? As características das lendas. Na antiguidade, as lendas elas existiam há muitos anos. Tanto é que a partir da questão dos mitos, das lendas, é que a filosofia começa a questionar, né? Lá em filosofia nós falamos sobre essa questão de como é que surgiu a filosofia. Ela tem, né, como característica o anonimato. Não tem uma definição de quem é a autoria daquela narrativa, porque elas são de origem popular. Tanto é que você vai encontrar vários tipos de lendas, e essas lendas elas vão sendo trabalhadas e cada um vai acrescentando um item, uma característica, um personagem, um fato ali dentro daquela estrutura. Elas são transmitidas de geração em geração, por isso torna-se uma tradição, e aí é a característica da persistência. Como elas são passadas de pessoas para pessoas, as lendas elas têm como uma maneira a oralidade, por meio da arte de contar as histórias. São essas 4 características das lendas. Nós também vimos as mensagens instantâneas, o texto que foi trabalhado no capítulo 1. Ele era um texto, né, enviado com o gênero carta, e aí depois nós vimos o gênero mensagem instantânea com mensagem de celular. Então havia ali um programa de computador, um aplicativo que chega imediatamente ao destinatário conectado na internet, e essas linguagens que nós começamos a trabalhar com internetês. É como o uso nessas mensagens instantâneas dos emojis, os GIFs, as fotografias, os vídeos, os áudios, entre outros recursos que vão facilitar e até otimizar a comunicação entre os usuários. Tanto é que essas imagens aqui nós trabalhamos também no nosso livrinho. Logo em seguida veio o internetês, né? E nós trabalhamos com um texto também do Gu e da Kata, Guto e K, e eles começavam a fazer uma discussão, uma conversa na mensagem de celular. Então é uma variante linguística e ela tem que ser monitorada, ela é aceitável, porém é agramatical, é uma forma de uma linguagem mais de estilo informal. Ela é muito utilizada hoje nos meios das redes sociais, por postagens nos blogs, né, nos sites, aí que é utilizado essa língua mais rápida, essa mensagem muito mais rápida, né? E logo em seguida nós falamos, tem um vídeo, a aula passada tem um vídeo no canal, esse também vou colocar no canal, falando sobre a linguagem formal e a linguagem informal. Essa linguagem formal de uma maneira mais monitorada, séria, gramaticalizada, uma linguagem que a gente precisa ter cuidado com a escrita, né? Que essa escrita ela seja uma escrita adequada. E essa linguagem informal ela é uma maneira solta, espontânea do dia a dia, né? Uma comunicação entre os amigos. No exercício que vocês fizeram, vocês tinham que convidar um colega para comer uma pizza, né, na praça, e o outro era uma carta comercial. O livro apresentava uma linguagem mais formal. Quando dei o exemplo de quando vocês estiverem conversando com a professora Marliane, a diretora da escola, a linguagem é uma linguagem mais formal e não informal, apesar de ser
uma pessoa que vocês têm um grande carinho, uma espontaneidade muito grande na conversa, mas quando for para tratar de assuntos sérios, assuntos que levam, né, a uma definição de regulamento, de comportamento relacionado à escola, aí é o emprego da linguagem formal. Logo depois disso, entramos na aula com a necessidade de falar sobre o discurso. E mais uma vez eu vou falar aqui o discurso direto, o discurso indireto. O discurso direto é onde eu tenho a presença da pontuação, né, a interrogação, eu tenho a presença dos dois pontos, a construção do diálogo aqui com os travessões, o discurso indireto, o narrador ele conta o que o personagem disse, no discurso direto o narrador anuncia, fala. Então tem uma diferença muito grande aqui. E a reprodução das falas dos personagens com a intenção de representar suas palavras, tal qual cada personagem teria expressado. É igualzinho. Ela pode ser estruturada de dois modos, por isso que nós apresentamos os dois modos aqui, né? Com a presença do diálogo e quando o narrador é que conta o que a personagem vai dizendo. Isso tudo são conteúdos que já foram trabalhados na sala de aula. Entramos no assunto fábula a partir do capítulo 2, né, e vocês acabaram de assistir um trechinho, 2 episódios de Malévola. E a fábula ela é um texto, um gênero, né, textual, que ela traz como personagens os animais que vão se comportar, eles pensam, falam, eles agem como seres humanos, eles recebem essas características dos seres humanos. E há sempre um ensinamento apresentado, né, por meio de uma moral, que nós chamamos moral da história. No livro, ele fala sobre a fábula que ele inicia, ele começa a trabalhar com a fábula do leão e a lebre, e toda fábula tem uma moral. Portanto, é um dos maiores instrumentos das aulas de filosofia trabalhar com as fábulas, né, por causa dessas morais. Temos o emprego da vírgula, que nós vamos trabalhar lá no capítulo 2, mas eu já vou dando uma pincelada nessa discussão aqui. O emprego da vírgula ela é utilizada para organizar a ideia de um texto, dar pequenas pausas, variar a entonação, separar ações em uma frase, isolar expressões explicativas, isto é, ou seja, ou melhor, quer dizer, aliás, isolar os elementos que compõem o endereço, indicar, destacar uma explicação. Isso aí, essa questão do emprego da vírgula, nós vamos falar com mais detalhes, tem bastante exercício, e eu só estou hoje só dando uma iniciada dessa discussão toda do emprego da vírgula, tá bom? Assim como frases, nós vamos falar sobre as frases nominais, que são as frases que não apresentam verbo, e as frases verbais, que elas se estruturam em torno de um verbo, né? Um ou mais verbos. Então, todo enunciado, toda fala, né, que em uma situação comunicativa, ele possui um sentido completo e vai receber o nome de frase, né? E quando essa frase apresenta verbo, ela deixa como a própria gramática trabalha como oração. Então, frase, oração e período. Nós vamos trabalhar isso aí e vamos estudar bem e diferenciar o que é frase, o que é oração e o que é período, tá bom? Gente, essa é só uma revisão rápida do que foi falado no capítulo 1, antes de nós entrarmos no capítulo 2 e para dar uma finalizada, né, nessa discussão. E nós temos muito o que fazer, tá bom? Gratidão sempre, até a próxima aula, tchau, beijos, 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 minhas curicas.